O conflito está presente em todas as nossas relações, e isso é inevitável. Agora, a forma como a gente gerencia esse conflito é que faz a diferença entre um excelente profissional e um profissional mediano. Então fica comigo que eu vou te explicar como tratar o conflito de forma positiva e com isso construir a carreira de sucesso que você almeja. Sejam muito bem-vindos ao programa Negociação Sem Complicação. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para construir uma carreira de sucesso. E o episódio de hoje é Estratégias de Negociação para resolver os conflitos de uma forma positiva. Bom, como a gente começou dizendo, o conflito é inevitável em todas as relações. Tem até uma definição de negociação, que eu particularmente gosto muito, que diz que negociação é obter o que você quer da vida. E isso significa obter o que você quer das outras pessoas e com elas. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, o conflito é de fato inevitável. Então, é mais que útil, é crucial a gente entender como se envolver nesse conflito de forma que você pode obter o que você precisa sem infligir danos à outra parte. Se a gente observar ao longo da história da humanidade, a gente vê que foram os conflitos, nem sempre armados, que levaram a grandes mudanças, grandes descobertas. São poucas as injustiças que são resolvidas sem os conflitos. Então, se você pensar num exemplo, você pode imaginar a concorrência entre empresas. Isso é uma forma de conflito. E esse é o tipo de conflito que traz prosperidade. Então, como que você imagina, por exemplo, se a gente for pegar um exemplo qualquer aqui, se a gente imaginar o conflito ou a concorrência entre a Apple e a Samsung. Será que sem essa concorrência, sem esse conflito, a gente teria um nível de tecnologia que a gente tem hoje nos smartphones e com a rapidez que a gente teve? Eu vou além. Quando o Steve Jobs imaginou lá que cada casa teria um computador pessoal, quantos conflitos ele não teve que enfrentar? Imagina que ele era um visionário, ele estava imaginando alguma coisa que sequer passava pela cabeça das pessoas que estavam lá. Na verdade, ao contrário, as pessoas julgavam que aquilo que ele queria era, na verdade, impossível. Agora, imagina se ele tivesse evitado esses conflitos, se ele tivesse desistido porque os conflitos eram muitos. Hoje a gente não teria os smartphones que a gente tem. E alguém imagina viver sem eles hoje? Não dá, né? Agora, então, entendendo que os conflitos são inevitáveis, o que a gente pode fazer para administrar melhor essa questão? A primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a forma como a gente enxerga os conflitos. Ora, se os conflitos são uma parte inevitável da vida, ao invés de tentar evitar ou tentar eliminar os conflitos, o ideal é que a gente saiba como lidar com eles da melhor forma possível, da forma mais positiva possível, obtendo o que a gente quer, o máximo que a gente quer, sem infligir perdas a outra pessoa. O Roger Fisher costumava dizer que o grande desafio é transformar o conflito, é mudar a forma como a gente lida com as diferenças, saindo de uma luta destrutiva para uma resolução de problemas prática e harmônica. E ele dizia que essa é a tarefa mais urgente do mundo de hoje. E quando ele fala do mundo de hoje, ele estava no final da década de 70, comecinho da década de 80. Então nós estamos falando de 40 anos atrás. Percebem como isso continua extremamente atual? Como essa questão do conflito, ainda hoje, ela é uma realidade, ela ainda é urgente? Agora, você sabe qual que é a melhor ferramenta para lidar com os conflitos? Isso seja no campo profissional ou no pessoal, porque os conflitos aparecem em qualquer campo, eles são partes
da nossa vida. Você sabe qual que é a melhor ferramenta, então, para gerenciar os conflitos? A negociação. Agora, imagina só uma pessoa que domina a arte da negociação, que tem técnica, que sabe lidar com os conflitos de uma forma positiva. Essa pessoa vai se diferenciar, ela vai se destacar, ela vai se tornar desejável no mundo corporativo. Por quê? Toda empresa quer ter pessoas trabalhando lá que resolvam os problemas, sem aumentar os conflitos. Vocês percebem? E esse é o grande objetivo que a gente tem, resolver os problemas sem aumentar os conflitos. Então as empresas querem esse tipo de profissional, elas buscam esse tipo de profissional, o profissional que resolve os problemas, que não cria mais problemas. Por quê? Se para resolver o problema você aumenta o conflito, você gera mais conflito, então você está resolvendo um problema e criando um monte, e ninguém quer pessoas assim. A gente quer pessoas que resolvam os problemas e não criem mais problemas. Então, não é à toa que o Fórum Econômico Mundial definiu que a negociação é uma das 6 habilidades sociais fundamentais para o futuro do trabalho. E acredita ou não, tem muito profissional por aí que acha que a negociação é só mais uma tarefa diária que ele tem que fazer. Ele não enxergou ainda a importância que dominar essas técnicas de negociação tem na vida profissional, na vida pessoal, e é a base do sucesso da carreira dele. Então, considerando todo esse cenário, foi exatamente por isso que eu pensei nesse tema de hoje. E eu queria conversar isso com vocês. Então, o que eu queria fazer aqui? Eu quero passar 3 estratégias de negociação que vão ajudar a lidar com o conflito de uma forma muito mais positiva. Se a gente fizer isso, a gente consegue reforçar as parcerias que a gente faz, seja no campo profissional quanto no pessoal, porque mesmo na nossa vida pessoal, com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso marido, a gente tem ali uma parceria. E quando eu falo no profissional, eu não quero só dizer aquelas parcerias que são as parcerias comerciais, vai com cliente, fornecedor. A gente tem parcerias importantes também com os nossos pares, com os nossos subordinados, com os nossos superiores. Tudo isso são parcerias. E todas essas relações, por natureza, elas geram conflito. Se a gente souber administrar esse conflito de uma forma positiva, isso vai fazer toda a diferença. Porque não adianta. A negociação, ela está presente em todas as relações. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje vale para essa parceria que eu falei, seja ela comercial, seja com os nossos pares no campo profissional, seja com a nossa família, com a nossa sogra, o nosso cunhado, dentro do campo pessoal. Então vale para tudo. Por quê? A forma como a gente lida com esses conflitos é que vai fazer a diferença para a gente, que vai fazer com que a gente se destaque, que a gente seja visto como uma pessoa que resolve. E todo mundo, vocês podem ter certeza absoluta, todo mundo quer resolver esses conflitos de uma forma positiva. Parece complicado. E isso demanda um certo esforço, um certo conhecimento. Mas quando a gente consegue, quando a gente está intencionado nesse sentido, quando a gente consegue demonstrar consistência nesse tipo de abordagem, aí a gente vai ser visto como uma pessoa diferente, como uma pessoa que se destaca, a gente vai chamar a atenção positivamente para a gente, e isso dentro ou fora da empresa. A gente vai se tornar profissionais desejados. E quando a gente fala de uma carreira de sucesso, construir uma carreira de sucesso, isso é fundamental. E em casa, nos nossos relacionamentos pessoais, quando a gente resolve os conflitos de uma forma mais positiva, isso faz com que a gente crie relacionamentos muito mais duradouros, muito mais construtivos, sem aquele monte de briga que acaba não levando a lugar nenhum e que a gente vê o tempo todo aí nos nossos relacionamentos pessoais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a nossa mentalidade, para começo de conversa.
A gente tem que parar de ver os conflitos como um contra o outro e passar a enxergar os conflitos como estamos juntos para resolver o problema. Você imagina o impacto que isso vai causar nos nossos relacionamentos? Fantástico, né? Bom, então vamos passar para a nossa primeira estratégia. A primeira estratégia que a gente tem para garantir a resolução de um conflito de uma forma positiva é evitar dar uma resposta emocional quando a gente é provocado. Bom, é comum que os nossos limites emocionais sejam testados durante uma negociação, uma resolução de conflitos. Isso é natural, isso acontece. E às vezes é muito desafiador a gente gerenciar um não. Especialmente quando a gente julga que o que a gente está falando é certo, que a gente está certo, que isso é óbvio e que ainda assim a outra parte não enxerga dessa forma. Então, quando a gente recebe um não nessas circunstâncias, é extremamente difícil administrar isso. Pode acontecer também dessa provocação ser uma técnica pensada da outra pessoa, às vezes consciente, às vezes não, porque muita gente aprende com a experiência. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, ela percebeu que fazendo aquilo que ela faz, ela tinha resultado. Então, ela não sabe exatamente, ela não está consciente do porquê, mas não importa. Para ela, desde que ela repita aquela experiência e obtenha o resultado, para ela está bom. Então, o que acontece? Muita gente acaba utilizando isso para provocar o outro até tirar ele da estabilidade emocional. E isso, quando isso acontece com a tendência é que a gente ceda, é que a gente faça concessões e facilite o acordo em benefício da outra pessoa que está fazendo isso. Então, esse tipo de provocação, vamos dizer assim, para uma resposta mais emocional, ele acaba desequilibrando a negociação. Por quê? Ele leva o poder da negociação para quem está provocando. Se a gente lembrar, a pessoa que está sendo provocada, a pessoa que está sendo pressionada, ela entra numa condição que a gente chama na psicologia de lutar ou fugir. Toda vez que a gente se sente acuado, que a gente se sente pressionado, a gente tem uma reação natural. E é uma reação natural que a gente tem desde que a gente vivia na época das cavernas, que é lutar ou fugir. Então tem a parte do cérebro que é responsável por reações inconscientes, ela tem isso gravado. Então toda vez que a gente se vê numa situação onde a gente está desconfortável em função de uma pressão exercida pelo outro, a gente acaba entrando nesse modo lutar ou fugir. O que a gente quer dizer com isso? Que nesse momento a gente vai fazer qualquer coisa para se livrar daquele incômodo, daquela situação ruim, daquela pressão, para tirar essa questão do lutar ou fugir. E a gente faz qualquer coisa. E nesse momento, o que a gente faz? A gente acaba aceitando um acordo ruim. Ou a gente faz uma concessão, a gente cede em alguma coisa que a gente não deveria, simplesmente para se livrar daquele incômodo. Tá? Esse é o lutar ou fugir. E por isso, tanta gente tem medo do conflito, porque eles não querem entrar nessa situação incômoda de lutar ou fugir, ou de ser pressionado, ou de comprometer o relacionamento com a outra parte. E aí o que acontece é que algumas pessoas, não tem jeito, elas acabam se aproveitando desse fato para nos fazer ceder em situações que a gente não faria em qualquer outra circunstância. E muitas vezes, como eu disse, a pessoa que está fazendo isso não necessariamente ela tem consciência de que ela está fazendo isso. Mas o que acontece é que, ao longo do tempo, a experiência mostrou para ela que funciona. E ela continua, ela passa a repetir esse comportamento. Então, o que a gente tem que pensar agora? Bom, o que a gente pode fazer para evitar que o desequilíbrio emocional acabe causando um prejuízo na negociação? Então, como que a gente faz para evitar que isso aconteça? Em primeiro lugar, a gente precisa se conhecer bem. O
que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender, primeiro, o que tira a gente do sério. A gente sabe, né? A gente sabe que quando aperta aquele calo, como a gente fala aí no popular, a gente explode, a gente não segura. A gente precisa conhecer, então, o que nos tira do sério. E para isso, a gente pode perceber alguns sinais físicos que o nosso corpo nos dá. Porque uma vez que a gente começa a ficar nervoso, que a gente está chegando próximo ao nosso limite, a gente começa a ter algumas reações físicas. Algumas pessoas começam a suar frio, fica com a mão suada. Eu não sei se vocês já viram, algumas pessoas começam a tremer, a pálpebra começa a tremer, a nossa mão começa a tremer. A gente começa realmente a demonstrar fisicamente que a gente está próximo ao nosso limite. Então, essa consciência, esse autoconhecimento, permite que a gente interrompa o processo antes de chegar lá. Ou seja, a gente vai perceber que a gente está muito próximo ao limite e a gente vai parar o processo. Por quê? Uma vez que chegou no limite, aí não tem jeito. Você ultrapassou aquela linha, você vai explodir. Aí não tem mais volta. Então a gente precisa interromper esse processo antes. A gente precisa evitar chegar nesse limite. E a melhor forma que a gente tem para fazer isso é forçar um break, um intervalo, é dar um tempo. E é interessante porque dentro da negociação, muita gente entende isso como um sinal de fraqueza, mas não é, gente. Intervalos durante uma negociação são movimentações estratégicas. E elas podem fazer a diferença entre você ser bem-sucedido ou não. Então, no caso específico de um desequilíbrio emocional, o que vai acontecer? O intervalo, o break que você vai dar, vai ajudar a gente a acalmar, a recobrar a racionalidade. Por quê? O que acontece? Nos momentos em que a gente está em desequilíbrio emocional intenso, a gente tende a reagir com a emoção e não com a razão. Quantas e quantas vezes a gente já não viu isso acontecer? Agora, se a gente parar alguns minutos, eu não estou falando de horas, de dias, não. Se a gente parar alguns minutos, é o suficiente para a gente começar a se acalmar e recobrar a nossa razão. Isso é fundamental. Uma outra coisa importante é reconhecer o que o nosso interlocutor está fazendo. Vocês lembram que eu disse que muitas vezes a pessoa força de uma forma proposital a gente chegar no limite, porque ele sabe que nesse momento a gente vai ceder. E isso ele aprendeu com a experiência, porque isso traz resultado para ele. Quando a gente percebe que isso é, na verdade, uma estratégia, a gente consegue se proteger melhor. É como se a gente olhasse e falasse, pô, isso não é pessoal. Porque o grande problema da gente explodir é quando a coisa vira pessoal. Quando a gente percebe que o que o outro lado está fazendo é uma estratégia, a gente tem mais condições de evitar cair nessa armadilha. Por quê? Ora, se é uma estratégia, não é pessoal. E a gente consegue, com isso, se colocar numa posição em que o que a outra pessoa fala não nos afeta tanto. Isso vale para qualquer tipo de conflito, tá? Seja pessoal ou profissional. E se a gente for por um exemplo pessoal, em casos de casais, por exemplo, onde os dois se conhecem muito bem, é comum que um provoque o outro exatamente naquele ponto que ele sabe que vai causar um maior desequilíbrio. Vocês vão lembrar, porque isso é muito comum. Então, se a gente for popular, a gente chama de pisar no calo. E a outra pessoa, por conhecer a gente muito bem, por estar muito próxima, ela sabe exatamente onde é nosso calo. E quando ela quer afetar, ela vai e pega. E a gente faz a mesma coisa com ela. Então, isso acontece muito, para vocês verem que não é uma coisa tão rara. Se você pensar num exemplo profissional, por exemplo, vamos imaginar que você está... não precisa ser uma negociação com o cliente, fornecedor. Vamos imaginar que você está numa reunião na empresa. E você está apresentando alguma coisa, está apresentando alguns argumentos para justificar um projeto que você quer aprovar, alguma outra coisa. No meio da tua apresentação, vem um outro participante lá da reunião e ele fala assim, você só pode estar brincando. E ele fala com esse tom de desdém, sabe? Como é que é? Pô, isso daí faz com que suba o sangue, a gente fica bem desequilibrado.
E nesse momento você vai do 0 ao 100 rapidinho, você vai para o desequilíbrio emocional completo. Agora, se você percebe que o objetivo da pessoa é justamente esse, é te desequilibrar, você sai daquela condição de desequilíbrio e passa a ver a questão com outros olhos. Você pode até responder, né? Você pode falar assim, não estou brincando, isso é sério. Aguarda mais um pouquinho aí sem me interromper para eu concluir o raciocínio, você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Quando você faz isso, você já desmontou a armadilha. Não tem mais como ele já vai perceber que não adianta, você não vai se desequilibrar emocionalmente. E é por isso que eu falo que a consciência, para você perceber essas coisas, é extremamente importante. Se você não tiver essa consciência, o que você vai fazer? Explodir. E é fazer exatamente o que o outro lado quer e se afastar do teu objetivo. Agora, se naquele momento você conseguiu se manter equilibrado emocionalmente e voltar ao teu objetivo, que nesse caso da reunião era apresentar aqueles seus argumentos, é uma coisa completamente diferente. Se você tivesse explodido, partido para cima desse seu colega, o impacto ia ser muito mais negativo. Você se afasta do seu objetivo principal. Você fica conhecido dentro da empresa como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa que não é emocionalmente estável. E quando a gente não tem esse equilíbrio emocional, a gente não vai subir, porque as pessoas vão entender a gente quando pensarem, quando tiver uma oportunidade de melhoria de carreira, as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, pô, o cara é um desequilibrado, eu não posso fazer isso, não posso dar um cargo mais alto para uma pessoa assim. Então isso é extremamente importante. Saber controlar, saber se controlar nesses momentos em que o conflito aumenta, é muito importante se você quer de fato ter uma carreira de sucesso. Porque, como eu disse, as pessoas que explodem a todo momento hoje já não são mais valorizadas. Foi-se o tempo. Né? Por quê? Porque elas se desgastam todo mundo que está ao redor. Você talvez já tenha trabalhado com alguém assim, e vocês sabem o quanto é difícil trabalhar com uma pessoa assim, que explode a todo momento. Você está sempre pisando em ovos, sabe? Não é um tipo de profissional que as empresas valorizam. Agora, quando você muda o foco dessa forma, e isso vale para os relacionamentos pessoais também, você consegue resolver os problemas sem tanto estresse, de uma forma mais fácil. Então, eu acho fantástico o arsenal de técnicas que a negociação nos traz e o ganho que a gente tem com isso. Isso é só a ponta do iceberg. Hein? Então, não é à toa que o relatório sobre o trabalho do futuro que o Fórum Econômico Mundial emitiu, ele lista a negociação como uma das 6 habilidades sociais do futuro. De fato, não tem jeito. E aí tem uma segunda estratégia que eu queria dividir com vocês para ajudar a gerenciar os conflitos de forma positiva, que são estratégias de geração de valor. Então, vamos reforçar que a gente precisa mudar a nossa mentalidade a respeito dos conflitos. Então, em vez de adotar aquela posição um contra o outro, a gente precisa ver os conflitos como uma forma de resolver o problema juntos. Agora, não adianta imaginar que a gente vai conseguir o que a gente quer se a gente não gerar valor para outra parte. E aí você se coloca na outra parte. Você não vai aceitar um acordo se isso não te trouxer algum benefício. Então, a geração de valor é uma questão fundamental dentro da resolução de conflitos. O problema é que, quando o conflito aumenta e a gente chega no impasse, a gente esquece tudo isso. E a nossa tendência natural é enxergar esse processo como uma batalha que a gente não pode perder em hipótese alguma. E aí, nesse momento, é fácil abandonar a estratégia de geração de valor e partir para um outro lado, que é defender o nosso a qualquer custo, principalmente fazendo o outro perder, né? Quando a gente tem essa questão, se o outro perder, melhor. Agora, bons negociadores não fazem isso. Os bons negociadores mantêm a estratégia de geração de valor porque eles sabem que essa é a melhor forma de obter resultado. Então, você precisa fazer isso. Então, sem dúvida nenhuma, né, fazer isso, gerar valor, ele demanda muito mais esforço
do que simplesmente defender uma posição e não abrir mão dela. Mas isso é necessário. A gente não pode se acomodar e aceitar, não, as coisas são assim mesmo. Não dá, a gente precisa fazer diferente. A gente não pode mais ver a negociação, a resolução de conflitos de uma forma que só um lado ganhe. Não cabe mais. Isso a gente precisa mudar. E a última estratégia que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, para resolver uma resolução conjunta de problemas de forma positiva, é a forma que você enxerga o processo. Por quê? A percepção que a gente tem do processo faz toda a diferença numa negociação. Por quê? A gente precisa olhar e entender que, de fato, ele é um processo. Ou seja, ele não vem pronto, ele é construído passo a passo. Não dá para simplificar as questões imaginando que o que a gente quer é óbvio e que o outro lado tem que atender. Isso não existe. Não tem jeito. Então, mesmo que o outro lado inicie aquelas discussões se colocando contra a gente precisa mostrar que a gente não gerencia conflito dessa forma. A gente precisa mostrar que é sim possível resolver os problemas de outra forma, resolver os problemas de uma forma que seja melhor para todo mundo. Então, a partir do momento que você enxergar que o seu adversário é a situação e não a pessoa que está do outro lado, isso vai mudar tudo para você. Isso vai fazer toda a diferença. Porque hoje o que a gente faz? A gente chega num conflito, chega numa negociação, e o problema que a gente enxerga, o nosso adversário, é o cara que está do outro lado. Isso, por isso que eu chamo de interlocutor, e eu não chamo de adversário, porque de fato ele não é o adversário. Você tem que enxergar que o teu adversário é a situação, é o problema. Você tem um problema para resolver, e isso é a questão. Isso, enxergar as coisas dessa forma vai mudar a tua forma de ver o processo, a negociação e a resolução conjunta de problemas. E à medida que as outras pessoas, seja cliente, fornecedor, subordinado, pares, esposa, filhos, a partir do momento que eles começarem a ver a tua forma de lidar com os conflitos e os resultados que você obtém com muito menos estresse, eles vão começar a acreditar no seu processo. E aí você vai começar a conduzir as negociações com mais facilidade. Então, é verdade que no começo talvez seja um pouco difícil, porque você está mudando um conceito já conhecido das pessoas. Você quer mostrar alguma coisa diferente, mas à medida que você muda e os resultados vêm, e eles vão vir, não tenho nenhuma dúvida disso, as pessoas começam a ver que, opa, ele é diferente, ele resolve os problemas de uma forma diferente, ele tem resultados melhores. Mas não tem jeito, isso vai demandar tempo e persistência. Então, você não pode desistir, porque isso vai fazer a diferença para você no futuro. E eu espero que você perceba o valor que isso traz para você como profissional. Por quê? Esse tipo de habilidade é que faz que você seja considerado a pessoa que resolve. Não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade do problema. Você tem técnicas, você tem consistência, você resolve. E isso sim te torna um profissional desejado no mercado. E quando você é um profissional assim, você constrói uma carreira de sucesso. Construir a carreira de sucesso, na verdade, vai ser natural para você. Bom, e esse foi mais um episódio do programa Negociação Sem Complicação. E a partir da semana que vem a gente volta a fazer ele ao vivo, toda terça-feira, às 19 horas. Então vai ser ao vivo, eu conto com a participação de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem sugerir um assunto que esteja relacionado com aquilo que vocês fazem, coloca nos comentários aqui para mim, que eu leio todos e eu respondo todos. Então, escrevam aí o que vocês acharam do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Quanto mais a gente divulgar e a gente compartilhar, quanto mais a gente tiver pessoas dispostas a resolver os conflitos de uma forma positiva, melhor para a gente. Então pensa nas pessoas com quem você tem mais conflito, distribua esse conteúdo para elas, peça para elas assistir. Vocês vão ver que as coisas vão começar a mudar dentro das suas
relações. E se você quiser ver outros episódios antigos, ou muito mais conteúdo sobre negociação, vocês podem acessar o meu canal no YouTube, Instagram ou Facebook. Todo dia tem conteúdo novo lá. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então, vão lá, acessem. Até semana que vem.